Olá, boa tarde! Começando a nossa live aqui hoje falando sobre os segredos da autossugestão. Então vou dar um tempinho para vocês entrarem, nós começarmos o nosso bate-papo. Hoje a nossa live é de 1 hora de duração. Todos os dias, 12h07, nós temos 15 minutos para você e assuntos diferentes que nós abordamos aqui. Hoje nós nos atrasamos um pouquinho, mas quintas-feiras é o dia da nossa live de 1 hora de duração, ok? Então deixa o pessoal ir entrando, muito bom. Lembro que vocês podem compartilhar essa live com as pessoas que vocês convivem, que vocês acham que vão se interessar por esse assunto aqui pelo aviãozinho. Então compartilha, muito importante pra gente que vocês compartilhem o conteúdo para que mais pessoas possam acessá-lo. E também curtam aqui no coraçãozinho para trazer mais visibilidade, mais atenção para o conteúdo que a gente compartilha aqui. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ser show! Que delícia todos vocês aqui hoje. Vamos falar sobre autossugestão, um assunto muito legal e que foi sugerido. Não tá me escutando? Alguém mais não estão me escutando? Dá um ok aí. Deixa eu ver se tem. Vocês estão me escutando? Sim? Ah, ok. Então, vou repetir. Não sei se todos estavam me escutando ou não, mas lembrem de compartilhar aqui a live com os seus amigos, aqui pelo avião que tem aqui embaixo, aviãozinho, né? E o coraçãozinho para vocês curtirem, para que tenha mais visibilidade. É muito importante pra gente que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem, porque isso traz mais visibilidade. Opa! Peraí, hoje era lá que eu fui mexer aqui, ó, e caiu. Mas é muito importante que vocês compartilhem para trazer mais visibilidade para o nosso conteúdo e mais pessoas poderem acessar essas informações, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre autossugestão. Shirley aqui tá dizendo que tá ok, que bom. Então, os segredos da autossugestão. O que vocês tiverem de dúvidas em relação a esse assunto ou quiserem saber mais, já vão formulando aí as dúvidas, trazendo aqui essas questões pra gente, porque ajuda a deixar a live mais dinâmica, tá? E aí eu posso também direcionar a informação para aquilo que você precisa mais, tá bem? Então, o que vocês gostarem ou quiserem saber sobre autossugestão, coloque aqui, tá? Dudu, pessoal aqui chegando. Muito bem. Então, os princípios da autossugestão, né? Os segredos da autossugestão. Por que a autossugestão funciona? Como ela acontece? Como trazer resultados a partir da autossugestão? Então, vamos lá. Primeiro, é importante nós sabermos que tudo o que acontece conosco, né, fica impregnado ali no nosso subconsciente. Isso já foi falado aqui em algumas outras lives, em outros momentos que nós nos encontramos. Então, lembre que o subconsciente é como se fosse seu arquivo, é onde tudo que aconteceu com você fica lá armazenado. E não apenas isso, mas também todas as crenças que foram geradas a partir daquilo que aconteceu com você, né? Ele vai arquivando, vai armazenando. O que acontece é que tudo isso que ficou armazenado e impregnado no seu subconsciente vai determinando a sua personalidade, vai determinando quem você é, a sua forma de lidar com a vida, a sua forma de reagir às circunstâncias, aquilo que você acredita ou não. Então, olha, Zilma de Moura. Zilma era o nome da minha tia. Olha que legal. Nunca conheci outra Zilma. Prazer, Zilma. E então tudo fica impregnado lá e vai determinando o seu comportamento, as suas atitudes. Se isso foi positivo, e se você é uma pessoa confiante, positiva, que tem boa autoestima, determinada, que tá com tudo ok, né? Que é difícil estar com alguém que tá com tudo ok, mas na maioria das vezes tem pessoas que estão muito de bem com a vida, né? Então essas impressões foram positivas, as crenças que foram geradas foram positivas e aquilo te impulsiona a ir para frente. Mas às vezes você é aquele tipo de pessoa
que se alguma coisa der errado, você já começa a achar que tudo vai dar errado, que talvez você não seja bom o suficiente, que talvez nada vai dar certo com você, só dá certo com os outros, ou que talvez você é aquele tipo de pessoa que não vai ter nada de mão beijada, vai ter que lutar muito pelas coisas que você quer. Tudo isso depende do que ficou impregnado lá no seu inconsciente. E aí, o subconsciente, tá? Como mudar isso, né? E existem diversas formas de nós fazermos essa mudança. E uma delas é através da nossa respiração. Já falei isso aqui algumas outras vezes, mas da nossa respiração. Porque através da respiração você vai mergulhando cada vez mais fundo dentro de você. Quando você implementa determinados ritmos respiratórios, você começa a acessar o seu subconsciente. Então essas crenças, elas vão ficando mais claras, porque na maioria das vezes você não tem noção no que você acredita, né? E isso aqui é o pior. O problema não são exatamente as crenças. O problema é que você às vezes não percebe quais são as suas crenças. Então se você não sabe nem o que é que está gerando aquele comportamento, como que você vai conseguir corrigi-lo, né? Fica muito mais difícil. Então, a respiração, por exemplo, ela vai ajudar você a identificar essas crenças, a perceber, olha só, eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito que nada vai dar certo para mim? Que eu sempre vou ter que trabalhar mais do que os outros para ter meus resultados? Por que eu tenho esse tipo de crença? E aí você tem que ir mergulhando lá fundo dentro de você para entender a origem disso tudo. Em que momento que aquilo ficou impregnado como uma verdade, como uma crença. E às vezes não vai ficar tão claro para você o momento em que isso surgiu. Então, quando você treina as técnicas de respiração, você vai permitindo mergulhar mais fundo no seu subconsciente e, de repente, algumas cenas afloram, alguma vivência da sua infância, algo que alguém falou, que alguém fez, né? E que você acreditou e comprou aquilo como verdade, começou a direcionar a sua vida a partir daquele ponto de uma forma diferente. Então, a respiração é uma das formas de você fazer isso. A meditação é uma das formas de você fazer isso, de você acessar o seu subconsciente. Agora, mesmo que eu não tenha claro quais são essas crenças, se eu tô vendo, né, que algo não está correto, fluindo como eu gostaria, eu posso influenciar no sentido do que eu gostaria. Então, por exemplo, vamos imaginar que não estou ganhando dinheiro suficiente para que eu me sustente, né? Para que eu possa me manter. Não importa qual foi a crença, eu posso simplesmente dizer: a partir de hoje eu tenho prosperidade, vivo com dignidade e pago todas as minhas contas em dia, por exemplo, tá? Então, não necessariamente você precisa saber qual é a crença que está te limitando a ter aquele resultado, mas se você começa a repetir isso sistematicamente, esse é o princípio da autossugestão, você começa a influenciar o seu subconsciente numa outra direção. Agora, como fazer para que essa repetição tenha consistência para realmente, de fato, interferir no meu subconsciente e modificar uma crença que muitas vezes eu nem sei que eu tenho? E isso a gente já falou, tudo bom, Simone? E isso nós já falamos em outros momentos aqui também. Então, esse princípio da autossugestão, primeira coisa, é você identificar em qual sentido você quer influenciar o seu subconsciente, independente do histórico passado, tá? Se você tem o histórico passado, se você sabe quais eram as suas crenças limitantes, melhor ainda. Mas se você não sabe, para a autossugestão não faz a menor diferença. O que interessa é o que eu quero, de que forma eu quero influenciar o meu subconsciente a partir de agora. Então eu quero influenciar no sentido de que eu vou viver com dignidade, ter prosperidade, ter estabilidade financeira. Então vamos lá. Então a partir de um determinado momento, você vai começar a repetir sempre a mesma frase. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Há muitos anos atrás,
Aliás, né, esse é um livro que eu guardo com todo carinho, tá aqui na minha estante, em algum lugar. Tá aqui na minha estante, que tá do meu lado, posso até pegar para vocês daqui a pouquinho, mas é um livro chamado O Segredo, né? Foi feito um filme, hoje em dia você tem na Netflix esse filme, e na época lançou-se esse livro. Se lançou esse livro que foi O Segredo, e se eu não me engano foi em 2001, e eu ganhei esse livro. E eu li o livro e eu amei o livro, assim como o filme é muito legal, né? Se você não assistiu, assista, tá lá na Netflix. Olha eu dando a dica de filme hoje, né? Dica de filme é domingo. Mas que bom, tá belo dia para aprender mesmo, João. Então, assista esse filme se você não assistiu, mas foi muito badalado. E nesse livro, olha só, hein? Eu li em 2001, mas eu tenho ele guardado. Ah, já achei, ó. Tá aqui, ó. A mão, ó. Li em 2001. Se você não leu, é esse, tá, gente? Depois disso, um monte de outras versões apareceram desse livro. Dicas do segredo, o segredo do segredo, um monte de outras coisas que aí já não interessa mais. Aí já são as pessoas querendo ganhar em cima do que foi sucesso, né? Mas esse daqui que foi o primeiro, ó. Se você não leu, leia. Esse aqui eu li, tá empoeirado o bichinho. E é maravilhoso. E nesse livro, tinham duas frases que eu amei, e eu li em 2001, e que eu repito até hoje. Uma é em relação ao meu bem-estar, e a outra é em relação à situação financeira. Vamos ver se eu me lembro aqui para vocês. Não é tanto que eu repito, mas a primeira falava assim: eu sou receptora de todas as coisas boas. Eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou saudável e abundante. Eu sou pontual sempre. Eu sou a eterna juventude. Eu sou cheia de energia todos os dias. Olha, tá aqui. Depois eu posso achar a página para vocês. E eu repito isso desde 2001. E eu achei tão boa, não que eu precisasse mudar algo, mas eu achei tão bom influenciar o meu subconsciente com essas palavras, porque são palavras tão boas, é uma frase tão boa, que eu pensei assim, cara, eu quero falar isso todo dia. E a partir de então, eu me lembro que no começo eu falava mesmo todo dia. Hoje, né, cara, já são mais de 20 anos, né, ou 20 anos, né? Eu não falo todo dia, mas eu falo pelo menos umas 2 vezes por semana. E a outra frase é em relação à estabilidade financeira, que fala assim: eu tenho mais do que o suficiente, a abundância de dinheiro e ele está a caminho de mim. Eu adoro o dinheiro e o dinheiro me adora. Estou recebendo muito dinheiro todos os dias. Obrigada. Olha que legal. Não é um mantra, é uma frase, não tem que ser mantra, tá? Não vamos misturar as estações. Pode ser um mantra no sentido mais banal, mas mantra é algo muito mais profundo, tá bom? Se a gente for colocar dentro do contexto correto, tá? E tem especificidades. Aqui são só autossugestões, né? Vamos entender como autossugestões são frases que você escolhe e que você fica repetindo para influenciar o seu subconsciente. Então, se você vai e repete aquilo todo dia, você está impregnando o seu subconsciente com aquela informação. Mas atenção, há uma dica, tem uma frase, quando a gente pega algo também, você lembra? Paga algo. Você está falando do livro, Dani? Eu não me lembro. Eu fiquei com essas duas muito claras na cabeça, mas provável que lá eu sei que tinham várias frases muito legais, mas essas duas ficaram e eu repito sempre. Mas me fala depois qual é essa, né? Se você achar lá, que vale a pena dar uma olhada. Eu quero reler esse livro em algum momento de novo. É tanta coisa para ler. Tá. Essas duas que eu falei, elas estão no livro exatamente como eu falei para você. E aí tem uma dica que é como você fazer com que realmente o que você fica repetindo
fique de fato impregnado no... Tenta lembrar e me fala. Fique impregnado no nosso subconsciente, que é você colocar emoção ao falar algo, né? Algo que você quer que fique impregnado lá. Então, se eu só ficar aqui repetindo a frase, né, como se fosse uma vitrola, mas eu não tá sentindo o que eu tô falando, aquilo tem muito pouco efeito, talvez quase nenhum. Mas se eu colocar sentimento no que eu tô falando, aquilo vai ter um peso completamente diferente. Por quê? O subconsciente, ele tem comunicação direta com as suas emoções. Tanto que tudo que você vivenciou e que sentiu e que te abalou de alguma forma, fica impregnado no seu subconsciente. Ou seja, tudo que foi percebido pelo seu emocional fica impregnado no seu subconsciente, né? O que foi racional, não, né? Mas o que te criou um impacto emocional, né? Você sentiu aquilo ou positivamente ou não tão positivamente. Aquilo vai ficar impregnado no seu subconsciente. Então, a emoção é a forma de arquivar as coisas no seu subconsciente. Então, se eu quero me autossugestionar em qualquer sentido, eu preciso carregar aquela informação com emoção. Ó, fazer uma pausa. Se vocês estão curtindo esse assunto, compartilhe com seus amigos, manda para todo mundo, né? Quem quiser entra, mas vai ser ótimo se vocês puderem compartilhar esse conteúdo, né? Ajuda a gente, deixa a gente mais inspirado para trazer cada vez mais coisas aqui para vocês. E cliquem aqui nesse coraçãozinho aqui para curtir bastante a live, que isso também traz mais visibilidade. Depois, quando eu postar lá no IGTV, se vocês puderem, entra lá, comenta, compartilha de novo se não compartilhou, porque isso tudo vai fazendo com que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, tá? E aí vai ajudar bastante a gente também, então agradeço de coração. Voltando ao nosso bate-papo, então quando você coloca emoção, aquilo fica de fato impregnado. Agora, não adianta, oi Alezinha, não adianta você carregar aquilo de emoção ao dar uma autossugestão para o seu subconsciente e fazer aquilo uma vez na vida, né? Hoje eu faço, talvez a semana que vem. Aí não adianta nada, porque não tá tendo a consistência, aquele efeito da água mole em pedra dura. Então, o que precisa para o subconsciente é você carregar aquilo com emoção e também ter a disciplina da constância, para que você possa ir modificando o seu comportamento aos poucos, né? A sua forma de perceber aquilo aos poucos. O nome do livro, Dani, que eu tô falando é esse aqui, O Segredo, que é um livro antigo, né? O primeiro mesmo, e que tem essas duas frases que eu falei para vocês. E tem um outro livro que também é esse aqui, que é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que fala muito sobre tudo isso. E tem um capítulo maravilhoso que se chama Autossugestão. Então, esses dois livros vale muito a pena vocês lerem, porque vai ajudar muito vocês a ter mais informação sobre esse tipo de assunto, tá? Vou dar uma pausazinha, se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa, vale colocar aqui. E enquanto isso eu vou falando mais, tá? Então, em que sentido? Às vezes você fica com uma dúvida, Quem Pensa Enriquece é muito bom, maravilhoso, né? E vale a pena ler, reler, o meu tá até desmontando aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado para pegar nele, porque eu já li tantas vezes que o bichinho tá todo se desmontando. Quando nós estamos falando de subconsciente, de autossugestão, e que sentido o Dudu animando a torcida, isso aí. Em que sentido nós podemos nos autossugestionar? Na direção que você quiser, você pode se autossugestionar o tempo todo. E eu vou contar uma outra história aqui para vocês. O Caiozinho, feliz aniversário, Caio. Gente, hoje é aniversário do Caio. Uhul! Parabéns. Você tem um dia lindo, Caiozito. E tão inspirador quanto você. Muito legal. É isso aí. E eu vou contar uma história para vocês de autossugestão
que é bem interessante, né? E que eu fiz mais ou menos. Ah, fofo. É o mais fofinho, gente, é ele. E eu fiz esse trabalho de autossugestão meio que sem querer, né? Oh, que legal vocês aí dando os parabéns a ele. Show de bola. Dia pra, se sintonizar com tudo de bom que você quer na sua vida, porque tá cheio de energia boa chegando pra você hoje. Então é o momento certo de pegar toda essa energia e direcionar para as coisas que você quer realizar. Ah, olha só. Muito bom. Então, eu vou contar pra vocês uma história rápida, eu já contei aqui em outro momento, de como uma vez eu me sugestionei sem perceber. Mas foi nem sei como que eu comecei, mas numa tentativa meio que inconsciente de mudar um hábito que eu não achava muito legal. Então, eu vou contar pra vocês como foi. Quando eu era mais nova, aliás, né, desde que eu me entendo por gente, eu era tarada por doce, eu adorava doce. Eu era aquela pessoa que quando ia no restaurante, eu já ia pensando na sobremesa, e a sobremesa era só minha, mas eu não podia nem pensar em alguém dividir a sobremesa comigo, que aquilo já me dava ansiedade, né? Então, quando eu ia pedir a sobremesa, eu perguntava assim, gente, alguém mais vai querer sobremesa? Pra saber quantas que a gente ia pedir pra dar conta pra todo mundo, né? E aí, se as pessoas falavam que não, eu falava logo, olha, tudo bem, mas eu não vou dividir a minha com ninguém. Aquela bem simpática, né? Eu já fazia isso. E eu era muito rata de doce, muito rata de doce. E aí, uma vez eu li, tá aí, eu lembrei, foi aí que tudo começou. Uma vez eu li um livro chamado Sugar Blue, né? Sugar de açúcar em inglês, né? Que se escreve sugar, com R no final, Sugar Blue. E aí eu li esse livro chamado Sugar Blue e ele fala horrores do açúcar, mas horrores do açúcar, tipo o vilão do século, né? Que realmente faz mal pra caramba, né? Quando eu li aquilo, eu já tava praticando no The Rose Method, e eu já estava com muito mais consciência de alimentação. Vegetariana eu sempre fui, desde criança, mas eu comia um monte de porcaria, muita porcaria. E aí, quando eu li esse livro, eu já estava praticando, já tinha mais consciência da minha alimentação, já estava com uma alimentação melhor e tal, mas continuava gostando do meu doce. E aí eu fiquei horrorizada com o que eu li. E eu me lembro que eu fiquei quase um ano sem botar uma gota de açúcar na boca, de tão apavorada que eu fiquei com as informações que eu li. E aí, né, hábito é uma coisa louca, gente, porque assim, imagine que foi um ano sem colocar açúcar na boca. Em compensação, talvez eu tivesse uns 28 anos nessa época, foram 28 anos colocando açúcar na boca. Então, não é com um ano que a gente muda o hábito, né? Às vezes as pessoas falam assim, são 21 dias para mudar o hábito. Tá, são 21 dias ou um mês para você engrenar num hábito novo. Não quer dizer que o antigo sumiu da tua vista. Porque se você descuidar, você volta pro antigo. Então, a partir do momento em que eu comecei a engrenar no hábito novo, eu cultivar aquilo eternamente para eu nunca mais voltar no estilo antigo. Porque a verdade mesmo, para que aquele antigo mude, eu preciso intensificar o novo para que ele exista pelo menos pelo mesmo tempo que o antigo existia. Então, como é que eu mudo o hábito? Muda fazendo com que o hábito novo seja o padrão daqui para frente, né? Então, quanto tempo eu fiquei comendo muito doce? Se foram 28 anos, não vai ser com 2, com 3, nem com 4 que esse hábito vai desaparecer. Mas sim, eu posso ter mais facilidade em não me deixar levar por esse hábito e ficar ali muito atenta, muito ligada para cultivar agora por muitos anos esse hábito novo, até que o anterior fique de fato esquecido. Mas, então você vai dizer, Julieta, a gente nunca muda de hábito. Não, não é isso, mas a gente tem que entender que é uma observação constante, porque o que acontece? Determinados hábitos
nos colocam em zonas de conforto. Então é muito fácil você voltar para o hábito antigo, sem contar que no caso do açúcar é viciante. Então, no momento que eu fiquei 1 ano sem comer açúcar, nunca mais tive, Edu, depois que li este livro, nunca mais tive açúcar aqui na minha casa, não tem até hoje. Olha, amorzinho, não sabia que você tinha lido esse livro. Então, e aí, quando eu fiquei um mês, 1 ano, né, sem comer açúcar, você vai esquecendo, né? Você começa a esquecer o que você leu no livro, né? Eu me lembro, né, que não gostei, mas eu já não estou mais emocionalmente impactada com aquela leitura. Então, o que começou a acontecer comigo? De vez em quando eu comia um docinho aqui, ou um docinho ali, e um docinho colar. O que eu comecei a perceber que estava acontecendo? Que cada vez mais eu estava querendo docinho. E aí a gente sabe que doce vicia, né? E aí o que eu comecei a fazer a partir de então? Eu já tinha o conhecimento de que aquilo não era saudável, né? A partir do momento que eu li o livro. Então eu tinha o conhecimento de que aquilo não era saudável. Eu tinha um entendimento maior da coisa. E eu sabia que eu não queria aquilo, conscientemente. Mas o emocional queria o açúcar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dizer que eu não gostava de doce. E isso foi totalmente inconsciente, não foi proposital, tá? Mas talvez com todas essas informações, quando eu ia comer um doce, eu sabia que aquilo não era saudável para mim, porque eu tinha já as informações, eu começava a repetir, eu não gosto de doce. E era verdade, porque realmente eu não gostava, porque eu sabia, racionalmente, porque eu sabia que aquilo me fazia mal. Mas não quer dizer que eu não tinha vontade de comer eu tinha. Mas eu comecei a repetir, eu não gosto de doce. E toda vez que eu olhava para o doce, eu me lembrava da sensação que eu fiquei quando eu li o livro. Então tinha um sentimento reforçando aquela informação. E eu comecei a dizer, eu não gosto de doce, eu não gosto de doce, eu não gosto de doce, eu não gosto de doce. É só não ter em casa. É isso aí, é isso aí. Açúcar não vale a pena ter em casa mesmo, né? E se você quiser botar um doce, o que eu uso é um adoçante de estévia, que é o menos pior de todos, tá? Então tem coisas que eu gosto de botar um docinho, eu não consigo tomar café sem nada, então eu coloco um adoçante, mas eu também tomo café uma vez na vida. Então não vai fazer tanto mal assim. E é o único momento que eu uso um adoçante, tá? Mas se usar, use de estévia, que é o mais natural, o mais recomendado, tá? Aí o que aconteceu? Eu comecei a repetir isso, que eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Aí o que acontecia quando eu ia comer um doce? Eu que comia uma sobremesa inteira, gente, eram assim, aqueles brownies enormes, aquelas waffle com chocolate, com calda com sorvete, com tudo e tal. Eu comia aquilo sozinha e ainda ficava com vontade de comer mais. Quando eu comecei a repetir que eu não gostava de doce, que eu não gostava de doce, que eu não gostava de doce, e ao mesmo tempo senti aquela sensação ruim que me deixou o livro, quando eu comecei a botar com o tempo, tá? Isso não foi de uma hora para outra. Eu comia um pedaço de doce e aquilo já me dava uma enjoada. Aí eu ficava satisfeita, que me dava aquela vontade de comer, eu comia um pedacinho e ficava enjoada e não comia mais. E assim foi. E aí o que aconteceu? Pelo fato de eu ficar enjoada quando eu comecei a comer depois disso, cada vez mais reforçou que eu não gosto de doce. Então, claro que até hoje eu tenho vontade de ter um gosto de doce na boca, muitas vezes. Mas eu não consigo comer em grande quantidade. Eu como um tiquinho e já estou satisfeita. Então, assim, ficou no meio termo. Eu não fiquei aquela devoradora insana de doces que eu era antes, mas não saiu da minha vida porque um docinho de vez em quando eu acho que é gostoso, às vezes pro emocional, dá uma suprida. Tudo é se você deixa que aquilo passe dos limites. Se você não deixa passar dos limites e você sabe utilizar aquilo de uma forma consciente, ok, né? No caso do doce que eu tô falando. Claro que tem coisas que não é pra gente usar mesmo, né, gente? Mas tô falando no caso do doce. Então, é o equilíbrio. Então, hoje em dia, eu realmente não gosto de doce, assim, não é... vamos sair pra comer. Eu não vou pensar em doce, vai ser a última coisa que eu vou pensar,
Mas sim, em alguns momentos do dia vai me dar vontade de comer um docinho. E muitas vezes uma tâmara jumbo, que é doce pra caramba, já resolve. Ou se você compra banana passa, essas frutas secas, né, que são maravilhosas, você come, ou às vezes é um chocolatinho mesmo, e não é amargo, porque amargo não, né, se é pra comer doce, é pra ser doce. Então, aí eu pego um pedaço de chocolate, mas na verdade chocolate eu nem compro, sabe, gente, é difícil. Mas a minha sogra faz um bolo de cenoura maravilhoso. Por exemplo, ela fez um bolo de cenoura, né, me deu uma fatia mais ou menos desse tamanho, né, que o Edu me mandou. Foi no domingo passado, né, amor? Ou retrasado, sei lá. Acho que foi passado. A fatia durou até hoje. Tá ali, ainda tem um pedacinho de bolo. Então, assim, eu comi cada dia um pedacinho pequeno e aquilo já me saturava. Eu não precisei comer o bolo inteiro de uma vez, entendeu? Que era um bolo de chocolate com cenoura maravilhoso. Então, assim, eu até prefiro essas coisas do que comprar o chocolate, comer o chocolate. Se você me der uma barra de chocolate, vai ficar a vida inteira aqui na minha casa. Talvez daqui a uns 3 meses ela desapareça. E não é porque eu tô fazendo esforço para não comer. Eu realmente não gosto. É aquilo, não gosto da quantidade. Eu gosto de um pedacinho, de um docinho de vez em quando. E o que gerou isso? A autossugestão, não tenho a menor dúvida. O fato de eu ficar repetindo que eu não gostava, claro que ter o acesso à informação ajudou a que eu me convencesse do que eu estava falando. Então lembra da importância do emocional. Mas foi o fato de eu repetir sempre que fez com que realmente aquele hábito mudasse. Mas já aconteceu numa vez que eu tava em TPM, quando a gente tá em TPM, né, é desesperador, você não raciocina. E eu tava até com o Edu, e a gente começou a comer chocolate, né, ele trouxe alguma coisa aqui de chocolate aqui pra casa e tal, ficou uns 3 dias, foi 3 dias comendo chocolate, no segunda-feira eu queria mais, na terça-feira eu queria mais, aí eu passei a semana inteira comendo chocolate, não em grande quantidade de uma vez, mas foi todo dia chocolate. Aí eu, opa, né? Quanto tempo tem, né, isso que eu mudei o hábito do açúcar? Já tem uns 20 anos. Mas eu percebi que eu tava engrenando no ritmo de comer chocolate de novo. Aí eu falei, acabou, ninguém compra chocolate. Aí parei com o chocolate, fiquei uma semana sem botar o chocolate na boca e foi suficiente para que aquele hábito não voltasse, o hábito de 20 anos atrás, imagina, né? Então, a gente tem que ter o tempo todo atenção no que nós estamos falando, pensando, comendo, porque senão a gente desanda as coisas sem perceber. Deixa eu parar de falar um pouco e ver o que vocês estão comentando aqui, porque eu vi que entraram vários comentários. Espera lá. Deixa eu ver aqui. O Edu tá falando aqui, falou até eu vi, que ela só não tem casa. A Dani, eu tomo café sem nada. Olha, parabéns, Dani, mas aí eu prefiro nem tomar café, porque eu adoro café, aquele café, minha avó falava que era água de batata, né, que é chafé, é muito fraco, eu detesto café forte, mas ele é muito fraco e doce, então parece água de batata, né, com açúcar, eu adoro, só que aí no caso eu não ponho açúcar, eu ponho o adoçante de stevia que eu já falei pra vocês. A Thalita, acho chique quem não gosta de doce, ó. Então, tá, ao invés de você falar que você não gosta de doce, você pode falar assim, ó, sou muito chique. Você pode começar a se autossugestionar nesse sentido. Sou muito chique, sou muito chique. E sentir que você é muito chique. De repente, o hábito de doce desaparece, olha. Já que é assim que você entende, é assim que vai funcionar. E aí, Edu, quem disse que eu não gostar de doce, tá aí, vocês estão falando que gostam de doce, tentando ir por esse caminho, a Thalita. Quanto tempo tem que você não come açúcar? Não, então, vamos lá. Eu não compro açúcar para minha casa, nunca comprei na vida, daí isso que eu me entendo por gente, tá? O que eu comprava, açúcar era açúcar refinado, tá? O que eu comprava na época era sempre tinha um chocolatinho, lá atrás. Mas isso já tem uns 28 anos que acabou. Agora, uma vez na vida ou outra me dá vontade de comer um chocolate, o que eu compro às vezes quando me dá vontade de comer um chocolate? Um Kit Kat, que é aquela coisa pequena. E eu ainda como
uma barrinha por vez, eu não como o Kit Kat inteiro, né? Ou às vezes divido com o Edu. E aí se eu como um pedacinho por dia. Ou às vezes o bolo de chocolate. Então assim, eu como açúcar nas coisas que tem açúcar, mas é eventual, tá? E nem chega perto da quantidade que eu comia antes, tá bom? Então não é que eu não como açúcar nenhum, como, tá, gente? Como açúcar. Mas é muito mais consciente e totalmente dosado, e é sem nenhum esforço. Porque com o tempo, como eu expliquei aqui, foi me dando enjoo. Quando eu comia coisa com muito doce, eu não consigo comer algo muito doce, né? Um pedacinho assim, e aquilo já me saturou e já deu. Não consigo comer mais, tá? Por quê? Porque eu acho que esse efeito da autossugestão, de eu repetir que eu não gostava, foi fazendo com que saturasse o meu paladar. E com todo o conhecimento prévio que eu tive de leituras e tal, eu entendi que aquilo não era bom e me ajudou a me convencer de que realmente não era. Não eliminei por completo, porque eu acho que às vezes é gostosinho você dar aquela suprida no coração, né? Às vezes é o açúcar que você precisa, né? E tudo bem. Em pequenas quantidades não vai matar ninguém, não vai fazer mal nenhum, tá, gente? O que faz mal é sempre os exageros. Então a gente ficar nos extremos, 8 e 80, não é bom pra nada, pra açúcar e pra nada na vida. Tudo a gente tem que achar ali um meio termo, né? E se a gente aprender a viver no meio termo, você vai ser muito feliz sempre. Porque você é uma pessoa que aprende a dosar as coisas. Dosar a alimentação, dosar as suas emoções, dosar os seus pensamentos quando eles estão muito fora de controle. E isso se reflete em você ser uma pessoa mais estável na sua vida, que administra melhor os seus relacionamentos, que administra melhor os seus objetivos, que consegue ter a disciplina e a constância necessária para chegar onde você quer. Lembre disso. Então, tudo se reflete, tá? Em vários setores da sua vida. E aí tá até aqui, tô aqui relendo, né, os comentários de vocês, o João falando da importância do equilíbrio. Dani falou, quando parei e voltei a comer doce, comecei a achar doce demais. Porque você vai reeducando os hábitos, né? Provavelmente foi isso que aconteceu comigo. Comecei a ficar enjoada quando comia mais do que aquele pedacinho. O Edu falou, são hábitos que desenvolvemos na infância e juventude que são difíceis de abandonar. O açúcar e o alimento é o alimento do sistema nervoso, por isso mais dá a sensação de acalmar e melhorar o estado emocional. Sim, só que aí a gente fica viciado, né? É igual remédio. Você toma um remédio pra tá com a sua vibração alta, né? As pessoas que têm depressão tomam remédio para não entrar em depressão, né? Mas aí acaba o quê? Viciando, né? Nesses remédios. E o açúcar é a mesma coisa, como se fosse um remédio para você dar aquele calorzinho no coração. Nunca a gente deve gerar dependência de nada, gente. Gerar dependência é a pior coisa do mundo. Ah, não, eu não gero dependência, mas eu faço isso uma vez por semana. É uma dependência. Se tem que ser sistemático, se uma vez por semana você tem que fazer aquilo, é uma dependência, tá? Um pouco mais administrada, mas é uma dependência. Não seria uma dependência se você faz isso hoje, daqui a 2 meses você tem vontade de fazer de novo, aí depois na semana seguinte. Então é uma coisa irregular. Não tem uma necessidade de rotina, aí não há uma dependência, tá? Thalita, eu chego no restaurante abrindo o cardápio pelo fim. Edu, por isso se bebe um copo de água com açúcar quando se está nervoso. Sim, eu nunca precisei beber água com açúcar. Dan aqui, temos que ter o emocional equilibrado para nunca precisar do doce. Mas aí que tá. Vamos entender só assim, ó. Não é que a gente tem que ter o emocional equilibrado para nunca precisar do doce. Você não tem que comer o doce porque você precisa do doce. Você tem que comer o doce se naquele momento eu tô com vontade de sentir um gostinho doce na boca, né? Não sendo uma coisa mais profunda, tá? Claro que às vezes pode ser porque aquele emocional tá um pouco estável naquele momento, mas ok, porque não vai existir aquela pessoa que estou com o meu emocional equilibrado o tempo todo, não preciso de doce nunca. A não ser que seja lá os monges do Tibete que ficam reclusos, que a comida também é uma coisa tão sem paladar que eles perdem o paladar para tudo, né? Então não vai fazer questão de doce mesmo nunca. Então, ter cuidado com esse 880, tá, gente? É muito importante nós sabermos dosar as coisas, porque emoção é algo que nós vamos ter sempre. A questão é saber lidar com ela para que ela não nos induza a maus hábitos, tá?
e a um mau comportamento no sentido de pensamentos que não sejam produtivos para nós, não sejam úteis para nós. Então, nós estamos nesse mundo, nós estamos suscetíveis às nossas emoções oscilarem. É normal, tá? Não vai existir alguém, zen, não existe isso. A não ser que você vá lá pro meio do mato, suma, desapareça da frente das pessoas e viva lá você com os bichos. Mesmo assim, vai ser muito difícil você estabilizar o seu emocional, tá? Então, o importante é saber lidar com ele de uma forma que ele se mantenha minimamente estável, tá bom? E aí o Caio tá falando aqui, eu amo doce, quem me conhece sabe, mas só o fato de não ter em casa muda tudo mesmo, exatamente. Sai daquele hábito diário e você passa a dar valor pro momento, exatamente. E sai daquele automático de querer sempre, é isso aí, muito bem. Essa é uma dica maravilhosa e para quem mora sozinho ou com alguém que compartilha do mesmo pensamento, é muito mais fácil de implementar, que é, se eu preciso parar de comer isso, eu não compro mais isso. Pronto, se eu não compro, não tem em casa, então na hora que eu tô com vontade, não tenho o que fazer. Não vale naquela hora pegar o telefone e pedir pra entregar, né? Tipo, não compro besteira. Poxa, tô morrendo de vontade de comer uma pizza. Liga lá pra pedir a pizza. Não, pera lá, né? A não ser que você esteja conscientemente naquele momento, você tinha reservado aquele dia para a sua pizza, ok. Agora, entrou no desespero, vai pedir, porque dane-se que eu não tenho aqui, deixa eu pedir para entregar, aí também não adianta, né? Poxa, amorzinho, chocolatinho de vez em quando pode trazer, você não precisa... Aí o que acontece, né? Às vezes eu chego pro Edu e falo assim, amor, tô com vontade de comer um docinho hoje. Quando você vier pra cá, traz um docinho pra mim, um docinho. Aí sabe o que ele faz? Traz 2 barras de chocolate, 3 pedaços de bolo, traz um monte de doce. Eu falei, amor, eu só queria um pedacinho. Mas aí eu faço ele levar tudo de volta depois. Ou então eu deixo o pedacinho e vai ficando aí eu tenho pra frente, né? Porque realmente eu me eduquei, não consigo comer tudo de uma vez. Então, pelo menos essa parte tá boa. Mas pode trazer o chocolatinho de vez em quando. E aí a Simone tá falando que fez isso com refrigerante, deu certo. Isso em parte é culpa dos pais que dão doce. A gente deseduca, né? Quem tem filho normalmente deseduca muito querendo agradar o filho o tempo todo. Alterando para essa criança não come doces ou refrigerantes, exatamente. Não vai desenvolver o gosto, Então, a gente entrou num assunto de comida aqui, né? Mas o papo era sobre autossugestão. Mas é interessante a gente lembrar que... Sim, Simone, e eu vou te dizer mais, tá? Eu nem gosto muito da palavra controle, porque dá uma sensação de repressão, que você tá se reprimindo, né? E tudo que a gente reprime ali uma hora estoura. Então, talvez a palavra consciência seja melhor, né? Consciência é tudo. A gente ter consciência significa não só que eu tô reprimindo, né? Que a palavra não é essa, mas que eu não estou fazendo, mas porque eu entendo que eu não deva fazer, né? É diferente, porque às vezes a repressão não vou fazer porque eu não posso. Não, mas peraí, por que você não pode, né? Por que você não deve? É isso aí. Então a consciência, ela puxa um entendimento do que está por trás daquilo. E esse entendimento é que faz toda a diferença, né? Quantas pessoas eu já vi que se tornaram vegetarianas porque era moda, né? Tá na moda, vamos lá, não vamos poupar os animais, não vamos comer bichos e tal, beleza. Aí, 1 ano depois, 2 anos depois, encontrei a pessoa, tô comendo carnes. Eu falei, mas o que houve? Meu médico disse que era bom, que era importante por causa dos nutrientes, por causa... Eu falei, mas e aquela ideia toda que você tinha comprado, né, de que aquilo não era legal e tal. Então a pessoa ela faz às vezes as coisas sem ter muita consciência do porquê que ela está fazendo. Então é difícil você sustentar um hábito quando você não tem essa clareza. Mas quando você tem a clareza, um bichinho aqui, quando você tem a clareza do porquê você quer mudar um hábito, porquê que aquilo é importante para você, aquilo fica muito mais fácil de você conquistar, né? Como foi no meu caso com doce. Eu tinha o entendimento de que aquilo não era bom, então eu comecei a dizer que aquilo não era bom, que eu não gostava daquilo, né? Meio sem muita consciência do que eu estava falando, mas consciente lá atrás, né? Tinha uma consciência por trás desse estímulo, tá? E isso a gente pode direcionar para qualquer
área da nossa vida. E o que a gente precisa tomar atenção? Da mesma forma que você se autossugestiona, você pode se autossugestionar com coisas positivas. O que é mais louco é que nós normalmente nos autossugestionamos. Para nos autossugestionar com coisas positivas, você tem que falar assim, não, peraí, deixa eu parar tudo, deixa eu ver agora como é que eu quero, o que eu quero impregnar no meu subconsciente. Você vai ter que parar para pensar como você vai estruturar essa frase e como que eu vou repetir isso daqui para frente, né? Criar uma rotina de repetição disso daqui para frente. Então é mais elaborado. Agora, sabe o que é mais louco? Você está o tempo todo se autossugestionando de forma negativa. Então, esse é a atenção que a gente precisa ter. Porque o nosso padrão cultural, a forma como nós somos criados, o ser humano no geral, é normalmente, tá? Isso são raríssimas as exceções, dando comandos negativos para si mesmo o tempo todo. Porque você ouve isso quando você é criança, né? Você ouve muito isso. Para de frescura, ou isso é besteira, ou que não tem nada a ver isso que você está falando, né? Quantas coisas que a gente faz, você não vai dar para nada, assim você nunca vai ter sucesso na sua vida. Então você ouve o tempo todo muitas coisas ruins, às vezes com as melhores intenções. Mas você ouve muita coisa ruim desde quando você cresce até sempre, né? Porque sempre tem aquele para dizer que não vai dar certo, que é besteira aquilo que você está querendo fazer, que é viagem da sua cabeça, que você tá louco de achar que vai conseguir largar o teu emprego ser empresário, sei lá. Sempre você vai encontrar um monte de gente para te dizer o que vai dar errado. E isso faz com que nós, sem perceber, criemos o hábito de nos falar um monte de coisas ruins o tempo todo, né? Então, às vezes, você quer conquistar alguma coisa nova e você vai pensar assim, mas será que eu vou conseguir? Já achando que não vai dar certo. Ou você tem baixa autoestima e aí quando alguém vai... Quantas pessoas você chega e fala assim, oi fulano, tudo bem? Tudo indo. Poxa, tudo indo, né? Pronto, você acabou com o seu dia naquele momento, quando você responde tudo indo. Ou às vezes fala mais ou menos, né? Então, é interessante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos repetindo, muitas vezes, sem você pensar. Porque quando você vai falando sem pensar, você está refletindo quando você está falando sem pensar, você está manifestando o que vai no seu íntimo. Ou seja, você acredita naquilo que você está falando. E aí, se você acredita e está falando aquilo sem pensar, você está um tempo todo reproduzindo, atraindo para você aquilo que você está falando, porque é uma verdade para você, você acredita naquilo. Então, é importante nós prestarmos atenção no nosso padrão, no que nós estamos repetindo o tempo todo, né? Quantas vezes, né, alguma pessoa fala assim, vai dar tudo certo, né? Às vezes a pessoa vem até com uma coisa positiva para você e você fala assim, vamos ver. Opa, peraí, vamos ver? Não, vai dar certo sim, por que vamos ver? Né? Por que você se tem 50% de chance para cada lado, por que você tem que ficar com os 50% que são ruins? Né? Por que não ficar com 50% que são bons? Lembra do copo meio cheio e meio vazio? Então, algumas pessoas vão olhar ali e vai dizer, poxa, tá meio vazio o copo, e outros vão dizer, tá meio cheio. Então, qual é o seu padrão? Porque de nada adianta você fazer frases lindas para você repetir o tempo todo de coisas boas que você quer alcançar, e no automático você está sempre dizendo coisas negativas, né? Sem perceber. Está sempre tendo uma atitude negativa. E aquela atitude negativa, não tenha dúvidas, ela sempre vem acompanhada de um sentimento negativo. E o pior é que se tem um sentimento negativo, aquilo está ficando cada vez mais forte. Quanto mais forte, mais difícil de você anular essa informação. Então, é muito importante você começar a prestar atenção. Sempre que você for abrir a boca, coloca, que é uma dica que eu sempre dou aqui, vai mudar de hábito, bota um despertador. Então, coloque lá um despertador de manhã, de tarde, de noite, prestar atenção no que eu digo. Pronto.
vai abrir a boca para dizer alguma coisa, depois pensa, isso foi positivo ou foi negativo? Será que o que eu falei agregou valor às coisas que eu quero conquistar na minha vida? Ou tá jogando um balde de água fria? E não é às vezes nem na sua, na dos outros também. Não vai sair por aí como é que fala? Disseminando coisas negativas, né? Sentimentos negativos para os outros, de fracasso, de derrota, de desânimo. Não, a gente precisa de pessoas que nos coloquem para cima. A gente não precisa de pessoas para nos colocar para baixo, porque a vida está sempre trazendo um certo grau de dificuldade para nós nos aprimorarmos, né? E é preciso que nós estejamos sempre com muita motivação para superar esses obstáculos, esses desafios, entendendo que são apenas oportunidades de crescimento. E vai depender do teu ponto de vista, da sua forma de lidar com aquilo, se você vai tirar daquilo um bom proveito e aprender com aquilo, ou se você vai fazer com que aquilo seja mais um fator para mostrar para você o quanto você dá errado, o quanto você não pode dar certo, o quanto que você é uma pessoa fracassada, ou sei lá o quê. Então, é você que vai escolher qual é o caminho que você quer seguir, tá? O caminho existe para todo mundo. Os dois caminhos existem para todo mundo. O caminho de dar certo e o caminho de dar errado. Quem escolhe somos nós, através das nossas atitudes, do que você deixou que ficasse impregnado no seu subconsciente, do que você está deixando que fique. Porque se ficou, não tem mais o que fazer, mas eu posso mudar agora. Eu posso, a partir de agora, querer que outro tipo de informações venham e fiquem instauradas lá, tá bem? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Pode acontecer de criar uma nova consciência errada. Não existe certo e errado, existe o que é bom para você, João. Então, assim, claro, bom para você e bom para os outros, né? Então, vamos pensar assim, bom senso. Se eu for pensar assim, eu vou conseguir vamos supor que você está num cargo de gerência e você quer um cargo de diretor na empresa e você fica repetindo assim: eu vou conseguir ser diretor dessa empresa a qualquer custo. Isso não é uma frase boa para você falar, né? Porque a qualquer custo envolve tudo. Envolve alguém morrer e você ficar no lugar da pessoa, ou você passar por cima das pessoas, ou você ser antiético, né? Envolve um monte de coisas que são ruins. Então, pode ser que envolva coisas boas também, mas dá margem a coisas ruins. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se eu tô te respondendo, tá? Se não for, pode colocar de novo. Tem que tomar cuidado com as afirmações. Então, eu vou ser, o que você poderia colocar no lugar de a qualquer custo? Eu vou ser diretor de uma grande empresa. Não precisa ser necessariamente a que você está, porque às vezes existem outras oportunidades boas para você. Eu vou ser diretor de uma grande empresa e eu serei um excelente líder com muito sucesso e muito bem sucedido. Opa, mudou tudo? Eu vou ser um excelente líder? Um excelente líder é uma pessoa boa, porque não existe um excelente líder que passa por cima dos outros, né? Então aí você já está formulando uma frase que em si ela traz só coisas boas, tá? Então é importante nós tomarmos os cuidado com as nossas afirmações. Tudo bom, querida? Então, quando nós determinamos uma frase para você repetir sempre, ela tem que ser boa para você, tem que ser boa para as pessoas que estão em torno. E é uma coisa interessante também nesse livro do Napoleon Hill, que ele fala da autossugestão, que é sempre interessante quando você quer conquistar algo, você pensar no que você está disposto a oferecer em troca. Porque a vida é um eterno dar e receber. Não é receba e depois dê, né? Primeiro eu dou e depois eu recebo. Então, se eu tô distribuindo amor, distribuindo felicidade, distribuindo carinho, distribuindo coisas boas por onde eu passo, através das minhas atitudes, da minha alegria de viver, do meu sentimento de gratidão, né? E não necessariamente, tá, gente? É dinheiro, né? Pode ser ajudando com uma cesta básica para quem tá precisando nesse momento, pode ser com dinheiro para alguma instituição, mas muito mais é você, né? Como você
se entrega às pessoas, né? Quando as pessoas estão perto de você, o que elas recebem, né? Elas recebem sorrisos, carinhos, abraços, alegria, ou ela recebe uma pessoa pesada, densa, reclamando de tudo o tempo todo e só traz pontos negativos do mundo, da vida, de todas as coisas? Poxa, você está dando o pior de você para as pessoas, né? Então não, peraí. O que eu estou dando para as pessoas, para o mundo? Em termos de mim, né? Do meu jeito de ser, em termos de trabalho, do que eu estou produzindo, de que forma isso está sendo útil, em forma de ajuda, sim, se for financeira ou de alimentos. O que eu estou dando? Porque existe uma coisa, eu já falei aqui numa outra live, que é a lei de ação e reação, que se chama karma. É uma lei de ação e reação, não tem nada de místico nisso, não tem nada de espiritualista nisso. É física, ação e reação, né? Se eu empurro uma coisa, eu vou sentir uma força contrária, automaticamente, tá? Então, isso é ação e reação, isso é karma. E karma não é nem positivo e nem negativo, é apenas ação e reação. Se a ação for positiva, a reação é positiva. Se a ação for negativa, a reação é negativa. Então, se você está oferecendo para o mundo coisas boas, é natural que você receba coisas boas em troca, tá? Agora, se eu estou oferecendo pesar, lamentações, reclamações, pensamentos negativos, derrotistas, fracasso, é isso que eu vou receber de volta. É o karma que você está gerando. E por isso, né, se fala tanto da lei da atração. Porque essa lei de atração, ela está dentro dessa lei do karma, que é uma lei de causa e efeito. Então você tem que vibrar positivo, oferecer coisas positivas para que você atraia coisas positivas, tá? Então, se é dar e receber, quando você formular algum pensamento de algo que você queira conquistar, o que você está disposto em dar em troca, né? Tem que pensar nisso. Então, por exemplo, lá vou voltar para o exemplo para o João Pedro. Se eu estou falando que eu vou ser diretor de uma grande empresa, vou ser um excelente líder, vou poder ajudar bastante os meus colaboradores a prosperarem na profissão, a ganhar bem e viver com dignidade. Opa! Então, eu quero ser diretor de uma grande empresa e eu quero ser um excelente líder. Mas em troca, todo mundo que estiver comigo, que estiver junto comigo, eu vou fazer de tudo possível para que aquelas pessoas também sejam prósperas, também sejam felizes. Opa, então, tá coerente. Esse desejo tá coerente, não é só eu vou ser um excelente líder e vou ganhar muito dinheiro. Não foi tão bom, né? Então, pense lá, o que você está oferecendo em troca para as pessoas, para o universo. Quando isso está muito claro, e você alimenta o sentimento de que aquilo que você está falando é real, lembra, né? A autossugestão, ela deve vir acompanhada da sensação daquilo, colocar emoção naquilo que está sendo falado, e ainda se outras pessoas vão se beneficiar daquilo que você está querendo atrair para você, é muito mais factível de de acontecer. Então, você está facilitando todo o processo para você mesmo. Agora, tem coisas que não envolvem outras pessoas, né? Por exemplo, né? Eu não gosto de doce, mas ok, né? Ali eu tô só autossugestionando com algo que é para mim mesmo e isso não afeta ninguém, nem positivamente, mas também não afeta negativamente, né? Então, beleza. Mas mesmo assim, talvez você criando hábitos melhores, você está inspirando as pessoas ao seu redor, aquelas que convivem com você, a também terem hábitos mais conscientes, terem hábitos melhores. Então, no final das contas, né? Sempre que você está procurando se aprimorar pessoalmente, você está inspirando as pessoas à sua volta. Então, é quase que efetiva a lei de ação e reação ali naquele caso. Bom, quero saber se vocês estão chegando aqui no finalzinho, quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, algo que vocês gostariam de colocar aí sobre autossugestão. Vou pedir para vocês, quando a gente finalizar aqui, se vocês curtiram, comentem, compartilhem com seus amigos. Então é interessante que a gente leva mais conteúdo para as pessoas, porque aqui um ajuda o outro, né? Eu tô trazendo conteúdo para vocês, se vocês puderem, manda esse conteúdo para outras pessoas e assim a gente vai criando aquela corrente do bem, né? De expandir conhecimento para as pessoas e para o mundo, porque o conhecimento faz
toda a diferença. O João tá falando aqui, muito interessante ouvir essas ideias. Que bom, João, que bom que você gostou, que você curtiu. Compartilhe, que aí você me ajuda e ajuda outras pessoas também. Muito legal. Amores, então vamos finalizando aqui hoje. E se vocês quiserem que eu fale sobre alguma outra coisa, algum outro assunto que interessa a vocês, manda pra mim por direct a sugestão, tá? Esse conteúdo de hoje foi graças a Sônia. Eu acho que ela não tá aqui, mas ela é uma das pessoas que me acompanha aqui pelo Instagram, muito querida, e ela pediu para eu falar sobre autossugestão. Então, graças a ela, vocês tiveram esse bate-papo de hoje. Obrigada, Sônia. E o conteúdo fica gravado lá no IGTV para quem quiser assistir depois, tá? Então, se vocês quiserem dar sugestões, me manda por direct. E também compartilhe todo esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bem? Beijo grande. Amanhã, 15 minutos para você. Amanhã é dia de leitura. Vou escolher um capítulo bem legal de algum livro bem interessante. Quem sabe, né? Pode ser esse. Pra gente falar amanhã no dia de leitura por aqui, tá? Um beijo grande, um ótimo dia para vocês, cheio de boas vibrações. Não esquece de botar o despertador aí para ficar atento às coisas que vocês estão falando e pensando o tempo todo. Começa a mudar isso e você vai ver que o resultado é rápido, tá? Beijo grande e até amanhã.